Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da goleada do Flamengo sobre a Chapecoense 4-0. Os gols do Flamengo marcados pelo Pedro. Pedro fez 2. Rafael Thierry fez um gol contra e o Lohan também deixou o dele. Com essa vitória, o Flamengo sobe aí na classificação do Campeonato Brasileiro, conquista mais 3 pontos aí na classificação, nesse momento com 37 pontos em 18 jogos. E o Pascoal falou sobre o Almada, pessoal. Primeiro eu vou trazer aí no começo do vídeo o Pascoal falando sobre o Almada, 3 minutinhos, e logo depois já trago aí o pós-jogo da partida. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o pós-jogo, fica até o final do vídeo, e no final do vídeo eu volto aí com a classificação do Campeonato Brasileiro. Negociação encaminhada entre Thiago Almada e Flamengo. Falamos um pouquinho de Danilo, uma possível volta do Danilo ao Palmeiras. Vamos falar também de Thiago Almada possivelmente chegando no Flamengo. Zé Elias, que reforço absurdo. Tem o sim da família e do atleta, faltam detalhes, mas seria um reforço fortíssimo, né? Não, sem dúvida alguma, né? Eu acho que eu vejo até o Almada como um futuro sucessor do Arrascaeta, né? O Arrascaeta tem o quê? 32? 33 anos, né? Eu acho que já ele tem essa condição pela característica de jogo, pela forma como joga. É muito bom jogador. Eu acho que ele já passou aqui pelo futebol brasileiro com o Botafogo, então ele já sabe da dificuldade que é o futebol brasileiro, né? Em termos de tempo, ritmo, parte tática, as viagens, tudo isso. Então acho que isso ele já sabe, né? E muitas vezes o jogador tem um pouco de receio quando está na Europa de voltar. E como diz o Pascoal, né, o detalhe, né, a bufunfa que agora vai definir aí se ele vai realmente assinar com o Flamengo ou ele permanece lá na Europa. Mas eu acredito que se ele chegar, o Flamengo vai ficar mais forte do que já é. Porque eu falo sobre sucessor, mas ele pode jogar junto também. Né? Até porque os jogadores hoje não jogam todos os jogos. Ele pode jogar também, pelo né? lado, pode jogar ao lado pelo lado que eu falo assim, pelos lados, né, como gosta de jogar o Leonardo Jardim. Ele é muito bom jogador, né? E tem uma personalidade também, não tem medo, pega a bola, vai pra cima. Acho que isso é a característica do time do Flamengo. Fez uma Libertadores, uma final absurda pelo Botafogo, né, Pascoal? Espetacular. Eu só não gosto que ele joga de ponta, como ele foi utilizado na seleção da Argentina. Eu acho que ele fica muito limitado. Ele teve problemas lá também no Atlético de Madrid, né? O Simeone coloca ele para jogar nessa posição também, né? Ele fica muito limitado, porque ele é um cara muito criativo, né? Sim. Ele tem que vir por dentro, com o apoio de 2 volantes, e ele por dentro, para ficar só colocando a rapaziada, né? Só que ele toca e me voe, né? Paga chocolate, toma chocolate e paga no que deve. Só aqui, toma chocolate e paga no que deve. Só aqui, ele é ótimo jogador para isso. Agora, se você for limitá-lo à ponta esquerda ou à ponta direita, você matou o jogador. Sim. O que fazia no Botafogo? O Savarino ia para a beirada, ele vinha por dentro. Quando ele estava muito marcado, ele trocava com o Savarino, entendeu? Ou os dois vinham por dentro. Então, tinha sempre uma possibilidade de movimentação entre eles. Eu acho um bom jogador. Uma ótima contratação do Flamengo. Você vê como é que são as coisas, né? Hoje, São Paulo, Corinthians e Santos não podem contratar. E o Palmeiras está contratando um de 25. E o Flamengo 25 para 28. E o Flamengo outro de 20. E o Flamengo contrata mais um de 20.
Que diferença entre eles no campeonato, né? Por isso aí mostra quem vai na frente e quem tá atrás no Campeonato Brasileiro. E a gente vê essa diferença, a gente vê por que é que no campo isso é dito, né? Que goleou a Chapecoense 4-0, a gente já vai mesclar com o Palmeiras nessa conversa, porque afinal de contas, Paulo Calçade, a gente estava conversando lá na redação, né? Nos últimos anos e tudo, como tem sido o campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno, quem são essas equipes que nos últimos 10 anos têm realmente dominado Flamengo e Palmeiras. E me parece que pelo retorno depois desses 40 dias as coisas não vão mudar, hein? Tudo bem? Olá, William. Agora sim. Boa noite a todos. Nesse recorte mais próximo, né, da gente, 10 anos, você tem, óbvio, aquilo que o torcedor já sabe. Palmeiras e Flamengo brigam não só por Campeonato Brasileiro, mas por todos os títulos. E a gente tem visto isso na Libertadores também, e a gente volta a transmitir agora no mês de agosto. Mas, eu sinto que é um negócio, é uma relação tão óbvia. Quem terminou bem, voltou bem. Que coisa, né? Sim. Porque, do outro lado, gera uma expectativa no torcedor das equipes que não estavam bem, de uma virada épica a partir da Copa do Mundo. Vai ser outra vida. E muita gente percebeu e está percebendo que talvez não seja isso só o problema. Dá uma parada de 40 dias, você reformula o time. Os times que carregam problemas de todo tipo, de toda ordem, voltaram a mostrar esses problemas dentro de campo. Então não é só uma parada que resolve, é uma série de medidas que precisam ser tomadas. Porque Flamengo voltou bem, Palmeiras voltou bem, o Atlético Paranaense voltou bem. Você fala, poxa, que surpresa, né? E Flamengo e Palmeiras tem tudo para... dificilmente, né, eu vejo pelo menos dessa forma, né, não acho que o Atlético vai conseguir rivalizar pelo título e nem o Fluminense. Então a tendência, até pelo elenco, né, do Flamengo, do Palmeiras também, elencos devem ser recheados reforçados ainda, né? O Palmeiras 44 pontos, o Flamengo tem 37, um jogo a menos. Tá bom, se ganhar o próximo jogo e se igualar ao Palmeiras... É o jogo com o Mirassol que falta. Mirassol, ele pode ir a 40 pontos. A diferença, teoricamente, é de 4 pontos. Sim. Tem confronto direto ainda. Tá tudo aberto. E um campeonato, um turno todo. Então, cara, o Palmeiras termina o turno na liderança. Isso é muito bom, até porque temos números a respeito disso. Exatamente. Porém, o campeonato, obviamente, né, seria uma loucura dizer que está decidido, mas não é nenhuma surpresa ver Palmeiras e Flamengo. O Flamengo vai para Chapecoense numa situação crítica, a última colocada no campeonato com 9 pontos. A Chapecoense, para sair da zona do rebaixamento, o Vasco está lá, é o 17º, tem 20. Chapecoense 9. Isso. Então a Chapecoense... praticamente já foi. É um milagre reforçado, né, para não cair. Seria uma surpresa muito grande. Então o Flamengo foi lá e se impôs. Né? Se o começo do jogo esperou o Pedro numa aula de centroavante, né, daquele centroavante que espalha, briga, recupera e chuta e faz o gol. O que falta para muitas equipes, né, de ter peso na área. Você me perguntou do Vasco. Foi o que faltou para o Vasco o jogo todo hoje. O Vasco tivesse isso, teria vencido o jogo. A bola chega, na maioria das equipes, a bola às vezes chega muito na área, mas não tem ninguém para decidir. Sim. E o Pedro estava lá hoje e foi... além da série de erros da Chapecoense, que proporcionaram ao Flamengo um jogo suave e tranquilo. O Flamengo fez a dele na volta, terminou bem, recomeça bem. Aliás, só para falar do gol do Pedro... Vai lá. Que golaço. Golaço, né? Assim, o drible ultra marcado e a finalização na solução rápida... o nível técnico muito alto. Ali é recurso. Um dos artilheiros do campeonato, né? Agora Pedro e Viveiros, né? Sim. 2 com 11 gols. Não, é que ali é o improviso, né? Porque ele primeiro vai trombando, a bola vai batendo ali, mas na hora que a bola gruda no pé dele, ele é um drible curto, rápido, e o tempo para tomar a decisão ali também é muito curto. Então, assim, é muito recurso num jogo que hoje... Agora você olha o 4-0, mas a primeira meia hora de jogo estava enroscada ali, né? Inclusive, a primeira grande chance foi do Giovanni Augusto ali, que o Rossi pegou. Aí depois é isso, né, cara? Quando você tá com um time do tamanho do Flamengo, com jogadores que tem, você martela, não sai o gol, não toma o gol, desmorona, e aí você dá o segundo gol de presente da maneira que foi. Dois jogadores do mesmo time disputando a bola pra ver quem vai fazer o gol contra. Aí era questão de quanto ia terminar o jogo mesmo, né? E a nota positiva da entrada do Lohan, né? Porque o Lohan vai emprestado ao Pisa, quase não joga.
né? Não se adapta, não ganha muita oportunidade e tal, mas é um jogador que no primeiro momento podia ser de novo emprestado, mas o Leonardo Jardim fala, não, peraí, deixa eu dar uma olhada. Né? E aí, na hora que ele perde o Plata, ele lança o Lohan e o gol do Lohan também é um gol muito difícil. Sim. Porque primeiro ele vai muito bem disputando a bola, né? Chegando na frente, mas na hora que ele pega o rebote de primeira, sem deixar a bola cair, é um gol muito, muito bem executado. E assim, um campeonato que disputam Flamengo e Palmeiras desse jeito, o jogo fora de casa é para entrar, como o Palmeiras entrou também. Um jogo que era mais difícil. Não se negocia com o resultado, não se negocia com o empate. Você sabe que ponto perdido é ponto perdido. Não tem empate bom fora de casa nesse tipo de jogo. E os dois encararam assim, é como tem que encarar mesmo. Acho que, sobretudo contra esses adversários. Concordo que o Coritiba é mais difícil, hoje a própria tabela mostra isso, do que a Chapecoense Lanterna. Desfalques importantes do Palmeiras. Então, e acho que desfalques importantes dos dois lados. É que do Flamengo, em geral, a gente nem nota tanto, porque o Flamengo tinha 5 desfalques importantes e mais o Arrascaeta, que obviamente começa no banco, porque também não tinha condição de começar o jogo. E, aliás, é uma boa notícia para o Flamengo também o fato dele ter entrado, ter jogado seus minutinhos. A gente lembra, ele não jogou na Copa do Mundo, ele esteve lá, mas acabou não jogando por uma questão física. Certamente teria sido utilizado, né? Acho até que se o Uruguai tivesse avançado, mas de qualquer forma é uma boa notícia para o Flamengo. A vitória, obviamente, os 3 pontos, até porque, como disse o Léo, a Chapecoense começou bem. Imagina o torcedor da Chapecoense que deve ter visto aqueles 10 minutos, 15 minutos iniciais, não foi mais que isso, né? Com alegria, com alguma pontinha de esperança, porque afinal de contas você tinha do outro lado o todo-poderoso Flamengo. O Giovanni Augusto tem aquela boa chance, que aliás é interrompida com uma grande defesa do Rossi. Sim. Aliás, eu estava pensando isso, né? Como é bom para certas figuras a parada também. Porque o Rossi termina a primeira parte do Campeonato Brasileiro questionado, criticado e tudo mais. Lembra que a gente questionava aqui se o Flamengo não teria que contratar um goleiro? Isso, no intervalo e tudo mais. Essa é uma sombra para ele. Então, e de qualquer maneira, eu acho que assim, foi importante ele voltar e esse tema já ter meio que sumido, e ele faz uma defesa importante naquele momento. É claro que mesmo que a Chapecoense fizesse 1-0, o mais provável era que tomasse a virada, tá? Mas o Rossi faz uma defesa importante, e aí depois um Flamengo que não estava conseguindo produzir muito, mas na qualidade individual daquele que foi certamente o melhor em campo, acaba fazendo aquele golaço do Pedro, e depois foi o passeio que a gente viu, né? Como disse o Léo, com gol contra muito bizarro, talvez o mais bizarro do campeonato até aqui, mas foi um Flamengo que passeou em campo depois de ter feito 1-0, acho que era esperado. Enquanto o Palmeiras talvez houvesse mais dúvidas em relação ao que ia conseguir fazer, porque é um Coritiba mais perigoso nesse Campeonato Brasileiro, ainda que um Coritiba mais perigoso fora de casa do que em casa. Desde o ano passado é assim. Mas um Palmeiras também desfalcado, né? Assim, talvez dos seus 3 principais atacantes. Sem Paulinho. Ou 3 de 4. Ainda vamos contar o Paulinho, porque eu sei que ele não jogou muito, mas eu acho que agora pode contar, porque ele está prestes a jogar. Então, sem Paulinho, Roque, hoje ele jogaria Lopes. se não tivesse suspenso, né? Sim. Paulinho, Vitor Roque e Flaco Lopes. Então, se assim, quiser colocar na conta o GI também, se quiser Exato. colocar ainda a Jeff Tech, também já é um desfalque. Trazer aí, pessoal, os jogos de hoje e a classificação. Tivemos aí o Palmeiras vencendo o Coritiba 3-1, Atlético Paranaense vencendo o São Paulo 2-1, Cruzeiro vencendo o Inter 2-1 e o Flamengo vencendo a Chapecoense 4-0. Todos os times que jogaram fora ganharam hoje. E amanhã teremos Corinthians e Remo. Classificação: primeiro lugar o Palmeiras, 44 pontos. Segundo, Flamengo, 37. Terceiro, Atlético Paranaense, 33. Quarto, Fluminense, 32. Quinto, Bragantino, 30. Sexto, Bahia, 30. Sétimo, Cruzeiro, 27. Oitavo, Coritiba, 26. Nono, São Paulo, 25. Décimo, Botafogo, 25. Décimo primeiro, Atlético Mineiro, 25. Décimo segundo, Vitória, 25. 13º, Corinthians, 24. 14º, Internacional, 21. 15º, Santos, 21. 16º, Grêmio, 21. 17º, Vasco, 20. 18º, Mirassol, 19. 19º, Remo, 18.
Em 20ª, a Chapecoense com 9 pontos está aí a classificação. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.